Olá, vamos estudar um pouco mais a Bíblia, aprofundando o que a gente já começou a falar na série A Bíblia Rápida, sobre Jacó e Esaú, Esaú e Jacó. Como nós já tínhamos falado lá, Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, nasceram de Isaac e Rebeca. Através de um estratagema, Jacó conseguiu que Esaú lhe vendesse o direito de primogenitura. Então, entre os dois estava resolvido, a primogenitura era de Jacó e não de Esaú mais, mas precisava resolver isso com o pai, Isaac. Então, em Gênesis 27, você tem a história de como Jacó, com a ajuda de Rebeca, enganou seu pai. Ele colocou um pelo de animal, uma pele com pelo de animal no corpo. Isaac já estava cego, pôs a mão nele, achou que era Esaú, porque era peludo, e abençoou Jacó como se fosse Esaú, com a seguinte bênção. E ele, seu pai Isaac, se aproximou de Jacó e o beijou, e seu pai, sentindo-lhe o cheiro das vestes, o abençoou e disse: Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus te dê do orvalho do céu e dos lugares férteis da terra, e abundância de trigo e de mosto, sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Sejam malditos os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Com essa bênção, que é a bênção do primogênito, que Isaac pensou que estava dando a Esaú, mas na verdade quem estava recebendo é Jacó. Jacó foi abençoado como primogênito de Esaú, fechando então. Negociou com seu irmão, comprou dele, e o seu pai deu a bênção e não podia voltar atrás mais. Alguém perguntaria, mas por que isso? Depois Isaac descobriu que foi enganado, mas não podia voltar atrás mais. Naquele tempo a palavra era firme. Não podia voltar atrás mais. Estava abençoado, estava abençoado. Jacó nesse momento passou a ser como que o primogênito de Isaac. É por isso que a salvação, Israel, a linha genealógica do Salvador, vem por Jacó e não por Isaac, por Esaú. Porque se Esaú não tivesse vendido o direito, Jesus teria nascido de Esaú e não de Jacó. Por causa disso aqui, nós temos essa inversão aí fortíssima na família, e nós vemos aqui a importância das famílias viverem bem. Isso aqui criou muito problema, cria até hoje, uma das razões pelas quais árabes e judeus não dão certo é isso aqui, esse engano, mas não tem como voltar atrás mais. Tanto é que Jesus já é judeu, já nasceu de Israel, Israel já é a nação que traz a salvação para a terra, por causa destas coisas aqui. E você vê aqui na frente, um pouco à frente, que Esaú chegou lá querendo ser abençoado. Isaac percebeu que tinha sido enganado, não podia mais dar a bênção de primogênito a ele. E aconteceu o seguinte: disse Esaú a seu pai: Porventura tens uma única bênção, meu pai? Sobrou alguma bênção para mim, já que eu perdi a minha? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a voz e chorou, porque Esaú percebeu o quanto ele tinha perdido. Respondeu-lhe Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, longe do orvalho do alto céu. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Não é exatamente uma bênção, né? Mas uma profecia mostrando como que seria a vida de Esaú, que é a mesma coisa que Edom, que é uma parte dos árabes. Versículo 41 aqui do capítulo 27 de Gênesis. Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar Jacó, meu irmão. Olha o ódio que gerou. Isso tem a ver um pouco do ódio dos árabes contra os judeus. O que aconteceu depois daqui? Jacó teve que fugir para a casa de Labão.
seu tio. Lá ele acabou se casando, né? Teve todo um problema, ele foi enganado também. Curiosamente, ele enganou, lá ele foi enganado também. E finalmente ele voltou depois de vários anos e reconciliou com Esaú. Pelo menos com Esaú estava reconciliado. Mas a Bíblia fala um pouco mais sobre esse caso, aqui em Hebreus 12, que eu quero ler com você. Hebreus 12, capítulo 12, verso 12 até o 17, diz assim: portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Está falando para nós cristãos. Portanto, levantai as mãos cansadas, ou seja, anime-se. E levante os joelhos vacilantes, ou seja, firme-se na fé. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Ou seja, conserta a sua vida, para de pecar, põe em ordem a sua vida. Não fica andando de maneira, você cristão, cristã, não fica andando de maneira irresponsável, de maneira desnorteada, não. Põe a cabeça no lugar, veja o que você quer da vida, sirva ao seu Senhor, faça projetos de vida bacana com sua esposa, seus filhos, com a igreja, com a vida profissional. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por elas muitos se contaminem. E ninguém seja devasso ou profano, como Esaú. Profano significa aquele que não dá valor nas coisas santas. Não seja profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado. Não tinha como Isaac abençoar ele mais. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscou diligentemente com lágrimas. Isso aqui é uma lição muito forte para mim, para você, para nós, como igreja, que a gente não deve desprezar as coisas santas de Deus. Não devemos desprezar a nossa salvação, não devemos desprezar o Espírito Santo em nós, não devemos desprezar a Bíblia, não devemos desprezar a igreja, não devemos desprezar as coisas que Deus tem nos dado para vivermos uma vida piedosa, uma vida boa, uma vida feliz. Não devemos desprezar, não devemos trocar essas coisas maravilhosas pelas coisas do mundo. O mundo oferece aí manjares, pratos de refeição, coisas que não valem nada. E nós cristãos, muitas vezes, bobos, estultos, profanos, como diz aqui, ou seja, pessoas que desvalorizam as coisas santas, trocamos a nossa salvação, a nossa santificação, a nossa posição em Deus, a nossa posição na igreja, a nossa posição no reino de Deus, a bênção que Deus nos dá, por uma coisa do mundo, que não tem valor nenhum. São pessoas, por exemplo, que trocam a bênção de uma vida tranquila, de comunhão com Deus, por uma garrafa de cerveja, sentar na mesa de um bar, por se envolver com mulheres erradas, por se envolver em negócios errados, por afastar-se da igreja, participar de eventos mundanos, festinhas, baladas, coisas do mundo que a pessoa acha que tem muito valor, nem só coisas pecaminosas, só não. Coisas até que não parecem ser pecaminosas, mas que são prato de lentilha, que não tem valor nenhum. Perdendo as coisas mais excelentes. Não seja assim, o que a Bíblia está dizendo é isso. Ou seja, a história de Esaú é uma história forte. Fortíssima. Pense bem. A descendência de Esaú era por meio de quem viria toda a bênção de Deus para a terra. E Esaú perdeu isso. Sua descendência perdeu isso. Jogou fora. Percebe o quanto isso foi doído? Por isso que a Bíblia fala que Esaú, ele quis achar um lugar de arrependimento, né? Quer dizer, quis voltar atrás e não conseguiu. E ele chorou muito para voltar atrás e não conseguiu. Tem coisas na vida que a gente perde para sempre. Não adianta choro, não adianta nada, que não tem volta mais. Por isso nós devemos ser muito cuidadosos na vida e valorizar o que Deus tem nos dado. Sua salvação, sua comunhão com Deus, sua esposa ou seu esposo, seus filhos, sua família, a igreja que você faz parte, a boa igreja que você faz parte, o ministério que Deus te deu, o emprego bom que você deu, a vida profissional, as bênçãos que Deus vai te dando. Não troque isso por prato de lentilhas. Não faça isso porque
talvez algumas dessas coisas, com certeza, se você perder, você perdeu para sempre. Nunca mais será recuperado. Como Esaú perdeu para sempre o direito de ser o primogênito de Isaac, a pessoa por meio de quem viria toda a linha genealógica de salvação do mundo. Deus te abençoe e te guarde você por toda a sua vida, para que você nunca possa ter essa experiência doída, esse dissabor terrível de perder coisas que não podem ser recuperadas mais. Deus te abençoe e te guarde. Um grande abraço, até a próxima.